Vamos falar de um assunto que com certeza todo mundo tem alguma lembrança: educação física na escola. Mas hoje a gente vai olhar para isso de um jeito um pouco diferente. Um jeito que mostra como o esporte pode ser muito mais do que só ganhar ou perder. Pensa aí, rapidinho, nas suas aulas de educação física. Qual era a real? Era só para correr, suar, aprender o jeito certo de chutar uma bola ou arremessar na cesta? A questão de fundo é exatamente essa. Será que o foco tem que ser só na técnica, em quem é o melhor, em quem ganha? Ou será que tem algo mais profundo aí? Tipo, aprender a jogar junto, a construir um time de verdade. Para a gente sair do campo das ideias e ver como essa abordagem funciona na prática, vamos mergulhar num exemplo real: o plano de aula do professor Diese para uma turma de terceiro ano. Ok, vamos dar uma olhada nesse plano. Repara no objetivo principal. Não é só desenvolver habilidade motora. É motora e social, as duas coisas lado a lado. E a habilidade-chave reforça isso, falando em trabalho coletivo e protagonismo do aluno. Ou seja, o jogo é o caminho, não o destino final. Agora, olha só a estrutura da primeiríssima aula. Não começa com treino, com fundamento técnico. Começa com acolhimento. Depois vai para jogos cooperativos e termina numa roda de conversa. A prioridade é clara. Primeiro a gente se conecta como grupo. Então o ponto central é esse. Antes mesmo de pensar em ataque, em defesa, em estratégia, o foco é criar uma base de respeito e cooperação. É uma inversão completa da lógica que a gente costuma ver. E essa abordagem toda não surge do nada, né? Ela está baseada numa filosofia pedagógica, um jeito de pensar o esporte dentro da escola que aposta numa verdadeira cultura lúdica. O conceito por trás disso é o de esporte da escola. A ideia aqui é bem simples. O esporte é que tem que se adaptar à escola e não o contrário. Isso significa que as regras podem mudar e o mais importante de tudo é a experiência, a participação e, claro, a diversão. E para essa cultura funcionar, o clima tem que ser positivo. Olha essa tabela. Se uma criança acerta o que se faz, elogia o esforço na hora. E se ela erra? Nada de bronca, nada de piadinha. A gente encoraja, ajuda a corrigir. O foco é construir confiança. Certo, já vimos a teoria, vimos um plano prático. Agora, que tal a gente conhecer um esporte que parece ter sido desenhado exatamente para essa filosofia? Mas antes, uma curiosidade sensacional. A história mais aceita é que o frisbee surgiu com funcionários de uma fábrica de tortas, a Frisbee Pies. Nas horas vagas, eles começaram a arremessar as formas de torta vazias uns para os outros. Uma brincadeira que virou esporte. Bom, o Ultimate Frisbee, formalmente, é o que a gente chama de esporte de invasão. Como o nome já diz, a meta é invadir o campo do adversário para marcar um ponto, enquanto você protege o seu. Olhando essas imagens, ele até parece familiar, né? Tem ataque contra a defesa, aquela dinâmica que a gente vê no futebol, no basquete, mas ele tem uma característica que muda tudo, que o torna único. Parece mentira, mas é isso mesmo. Não tem juiz, ninguém ali para apitar uma falta ou dizer se o ponto valeu. E aí, como é que funciona? A responsabilidade é 100% dos jogadores. São eles que param, conversam e decidem juntos o que fazer quando uma regra é quebrada. E isso só é possível por causa de um pilar fundamental do esporte, o espírito de jogo. Isso é mais que uma regra, é a cultura do Ultimate. Parte do princípio de que todo mundo ali quer jogar limpo e que o respeito pelo outro vem sempre em primeiro lugar. Agora, pare e pensa nas habilidades que isso desenvolve em tempo real. Os jogadores precisam dialogar, argumentar, resolver conflitos e chegar a um consenso. Tudo isso ali, no calor do jogo. É uma aula prática de cidadania. Então, vamos conectar todos esses pontos. O que essa jornada toda do plano de aula ao espírito de jogo realmente nos ensina. A sequência do professor Diese serve como um mapa perfeito. Primeiro, cria-se um ambiente seguro e de integração. Depois, o foco é na cooperação. Só então o esporte é apresentado. E, o mais importante, tudo termina com uma reflexão em grupo sobre o que foi vivido. E aqui está a conclusão mais poderosa de todas. Nessa visão, o esporte deixa de ser o fim em si mesmo, ele se torna uma ferramenta pedagógica incrível para ensinar valores, cooperação, respeito e autonomia. E tudo isso deixa uma reflexão final para a gente. Se os jogadores conseguem se organizar sozinhos dentro de campo, com base no respeito e no diálogo, o que impede a gente de tentar aplicar esse mesmo espírito de jogo em outras áreas da nossa vida?